Qual foi a promessa que a serpente fez para Eva lá no jardim do Éden? Se comerdes esse fruto, vós se tornarão iguais a Deus. A promessa dele desde o início é essa: fazer com que o homem se sinta grande, se sinta independente, se sinta poderoso, se sinta dono das coisas. E a promessa continua até os dias de hoje. Ele ofereceu muita coisa a muita gente, inclusive a Jesus na tentação, quando oferece todos os reinos do mundo. O homem foi posto na terra e recebeu a ordem do próprio Deus para dominar sobre os seres da terra. Só que esse domínio, a partir do pecado, da desobediência, passou a ser do próprio diabo. Ele passou a dominar sobre o homem, que na verdade o homem que dominava sobre a terra. E aqui ele continua fazendo esse trabalho até hoje. Nós vemos frutos desde o início da história. Quando vamos em Gênesis, na Torre de Babel, vemos ali no capítulo 11 que o Senhor viu algo muito preocupante. Vamos ver lá no capítulo 6. Eis que esse povo é um, e todos têm uma linguagem só, ou seja, todos eles têm um plano só, um intento só. Eles querem chegar a um objetivo. E aí ele continua dizendo: isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que querem fazer. Tudo aquilo que eles intentam fazer, eles vão alcançar. Se não impedirmos, eles vão alcançar coisas impensáveis. Vinde e desçamos e confundamos ali a linguagem para que nenhum entenda a língua do outro. Esse foi o modo que Deus usou para impedir que eles não evoluíssem para os seus intentos. E eu acredito que não seja apenas a construção de uma torre. Existia muito mais, inclusive ligado à espiritualidade ali. Nos dias de hoje, essa torre está sendo construída de várias formas, em vários lugares, e não literalmente, mas de uma forma simbólica. Observem que existem bombas atômicas, algo muito perigoso que pode destruir a humanidade. Observem que existe algo muito pior, pelo que dizem os cientistas, que é a inteligência artificial, que através dela o homem pode ser dominado, ou pior, exterminado. Mas como? Primeiro que já estão sendo desenvolvidos um grande número de robôs que vão fazer uma espécie de trabalho manual, até mesmo policial. E esses seres estarão interligados por um grande jogo de conexões que, adquirindo a capacidade de julgar o homem e entendendo que o homem é perigoso, podem querer aniquilar da face da Terra. Inclusive a inteligência artificial comandando todas as cadeias de lançamento das bombas de hidrogênio, das bombas nucleares. E se essa inteligência decidir um dia lançar essas bombas, não seria a extinção da humanidade? Se ela começar a tomar decisões no lugar dos homens, não será esse um início dos últimos capítulos do fim? Nós vemos aí que o diabo ele quer fazer com que o homem ganhe um poder, só que um poder desmedido e sem controle. Quando na verdade, no final de tudo, no final das contas, quem está por trás é o próprio Satanás. Nós vemos aí uma inúmera quantidade de catástrofes que estão acontecendo
E muitas pessoas ligam isso a algo natural, quando na verdade não é. Compare aquela chuva que houve em Dubai e alagou tudo. O que aconteceu foi que eles colocaram drones com partículas que fizeram uma disseminação no ar, trazendo nuvens de chuva para um local que é árido, um local que é seco, um local que é desértico. E agora o clima ali está retribuindo, trazendo uma intensidade muito grande e desmedida, gerando alagamentos e muita destruição, prejuízo ali. O homem, ele não se contenta em ficar apenas com aquilo que lhe foi dado. O homem, ele sempre quer mais. Por mais que ele descubra o limite da tecnologia, ele não está contente, ele quer mais. Por mais que ele vá para a Lua, para aqueles que acreditam, não está bom, ele quer ir para Marte. Depois que consegue Marte, ele não quer mais Marte, ele quer ir mais para outros planetas, ele quer ir para fora do sistema. O homem não sabe que é limite. E Deus, desde o início, impôs limite ao homem. É preciso entender que o espírito do anticristo, que opera desde muito tempo, ele está rondando e fazendo com que esse terreno seja propício para a chegada do filho da perdição, do homem do pecado. Por que que os ricos e poderosos da terra estão se escondendo em bunkers? Por que é que toda palestra de presidentes, de grandes empresários mundiais, eles sempre estão falando de um grande reset, de uma nova ordem mundial, e que essa nova ordem já foi iniciada e está em fase de preparação para a mudança do sistema monetário mundial? Porque você acha que o mundo está começando a ficar revirado em questão de saúde, em questão de economia, em questão de valores e educação? Porque um dos lemas deles, e que vale para se instalar nesse projeto, é o Ordo ab Chaos, ordem por meio do caos. Então, como é que eles querem trazer a ordem? Eles querem trazer a ordem gerando caos. E como é que eles vão produzir esse caos na sociedade? Um dos meios é a redução da população global. E quando vemos o livro de Apocalipse e os outros livros proféticos, eles falam claramente dessa redução da população. Seja por coisas que cairão do céu, sejam por guerras, seres que vão matar aqui na terra, sejam por doenças que contaminariam os homens. Juntando todas essas pragas, que inclusive no estudo passado, eu falo que simbolicamente essas pragas poderiam muito bem estar sendo geradas pelo próprio homem. E através de tudo isso, eles vão fazer com que a população reduza, com que o mundo tenha mais espaço para domínio, para poder. Assim, menos gente vai ter acesso a mais terras, a mais coisas. E aí, muitos não acreditam que eles usarão as bombas nucleares, porque destruiria, assim, o planeta, deixaria inutilizável, mas que faria uma espécie de proliferação de doenças, de vírus, de alimentos industrializados, cheios de agrotóxico, mudados em questão por DNA, e tudo isso faria as pessoas morrerem de várias doenças muito mais cedo. Silenciosamente, ninguém saberia o que estava acontecendo, mas eles sabem. E tudo isso
são apenas manobras de pessoas, de um pequeno grupo de pessoas que acha que domina o mundo. E esse dominar o mundo está passando há muito tempo dos limites. Quando eles pensam que somos marionetes e que podemos ser jogados fora nas valas das sepulturas como peões em jogo. Não estão aí para quem está morrendo em guerra, em fome e doença. A educação mundial é voltada para seguir isso. E uma coisa muito interessante é que as próprias igrejas, o sistema de valores está sendo alterado. Ao invés da igreja fazer o mundo se adaptar a Cristo, eles estão querendo fazer com que Cristo se adapte ao mundo. Está tudo invertido. O que nós vemos aí com o chamado ecumenismo? O ecumenismo, ele tenta fazer com que religiões aparentemente muito ou um pouco distantes acabem se unindo de alguma forma. Quando Jesus, na verdade, que comunhão há entre luz e trevas? Que união há entre essas coisas? Não se une. Água e óleo não se unem. Não adianta querer ser hipócrita e misturar doutrinas completamente diferentes. Como é que a Bíblia inteira diz para não fazer imagens de nenhum ser, de nenhuma criatura que há no céu, nem na terra e nem embaixo da terra? Aí vem uma religião e faz imagens de anjos, de Deus, de Jesus, imagens de pessoas da terra, de santos, né? Imagens de demônios, imagens de tudo no mundo. E ficam tentando achar uma desculpinha, mas isso aqui é só para enfeite, não sei o que. Não é bem assim. Quando ele disse nos mandamentos para não fazer imagem, é não fazer imagem. Não tem exceção, não tem desculpa, não tem... Mas ficam tentando forçar. Como é que uma pessoa que se diz zelosa, cuidadora dos mandamentos dessa palavra e tenta se unir mentalmente de uma forma moral, de uma forma até mesmo literal a esse povo? Significa que você não tem valor, que você não tem nenhum conceito, que você está perdido. O ecumenismo, no ecumenismo as congregações elas vão ser controladas por outras igrejas superiores e falsas. E elas estarão ligadas ao sistema mundial de igrejas, na qual Roma é a mãe, é a cabeça. E aqui essa Babilônia que ele fala, que é a cidade que domina sobre os reis da terra, a cidade das 7 colinas, ele fala que o próprio povo dele também está respingado lá, que necessita sair. Sai dela, povo meu, para que não sejais incorrentes nas suas práticas e receba as suas punições. Acredito que o povo não está se tocando de que a imagem da besta, as pragas, todas as doutrinas que as profecias já diziam, os sinais na natureza, tudo isso está acontecendo de uma forma muito ampla e clara ao mesmo tempo. Mas ninguém se ligou ainda. Seriam aquelas virgens que estão dormindo, ou seriam nem mesmo essas virgens, mas pessoas que não foram convidadas para o casamento? Fica essa reflexão porque existem inúmeras passagens bíblicas que falam sobre sinais do fim, até mesmo sinais que aconteceriam no dia
da volta do Senhor ou dias antes, como é o caso da grande escuridão. A grande escuridão, ela é citada em livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Você vai encontrar no livro de Joel, capítulo 2, capítulo 3, Sofonias. Você vai ver em Amós, Ezequiel, Zacarias, Isaías. No Novo Testamento você pode encontrar em Mateus, Marcos, Atos, Lucas, Apocalipse, João. Daniel cita um pouco no capítulo 11. São muitos profetas, apóstolos, falando de uma escuridão que antecederia o retorno de Cristo. Densas trevas cobririam a terra. Porque é nesse ponto que o homem quer chegar. Essa independência, essa busca por conhecimento e poder que gera, segundo eles, uma liberdade, na verdade gera destruição, desconhecimento, escuridão, porque a escuridão remete a algo que não é enxergado. Eles acham que nessa busca de conhecer, de conquistar, saberão mais, quando na verdade estarão mais cegos, mais na escuridão. E o Senhor mandará uma verdadeira escuridão, para que eles sintam na pele, na carne, o que é não enxergar. E o Senhor trabalha até mesmo de uma forma material, física, trazendo conceitos simbólicos. Israel é um verdadeiro exemplo visual e físico de profecias milenares que o próprio Deus preparou. Quando vemos o livro de Levítico 26, o Senhor diz que eles seriam um dia espalhados por toda a terra. Mas em Isaías 66 diz que eles seriam feitos nação de novo em um só dia. Que eles seriam trazidos de volta em Ezequiel 36, 24. E não seriam mais arrancados dali em Amós 9, 15. Mas que os juízos de Deus e a aprovação que cairiam sobre ele, citados em Ezequiel 20, do 33 em diante, seria justamente o marco que declararia os momentos finais do fim. E o Senhor estaria ali voltando, tanto para destruir aqueles que estavam destruindo o povo de Deus, devastando a terra de Israel, como para fazer juízo, espiritualmente falando, sobre todos os homens. Veja que esses sinais que antecedem o fim, eles estão todos interligados, por mais que sejam em lugares diferentes, em proporções diferentes, abrangendo povos e pensamentos diferentes, mas tudo possui conexão. E a imagem da besta muito possivelmente será alguma tecnologia. Tudo hoje é a base de tecnologia. Para que um homem e um conselho pequeno consigam dominar a Terra, eles não vão fazer isso braçalmente, manualmente. Eles vão se utilizar de alguma tecnologia e de pessoas, de massas, que também utilizem essa tecnologia. Então, nós vemos aí uma evolução desmedida de celulares, de tablets, notebooks,
chips e tudo mais. Para aqueles que sabem como eles funcionam, perceba que você está perdendo a sua privacidade ao estar sendo todo o tempo monitorado, mapeado. Todos os seus dados, o que você gosta, o que você pensa, está sendo armazenado nesses bancos. E eles vão saber mais da sua vida do que você próprio. Então está chegando um momento que Deus precisa descer novamente, como fez na Torre de Babel, porque senão eles não teriam limite para os intentos, para os planos que eles estão pensando. Se não for impedido, vai chegar um momento que eles não vão ter mais limites para onde ir. Eles vão alcançar coisas impensáveis. Não haverá mais restrição para os intentos deles. E aí é necessário vir o Senhor e causar uma outra intervenção. Essa, na Bíblia, é chamada a volta de Cristo. Então fica aí de reflexão para todos vocês. Muito em breve nós faremos um outro vídeo mais explicativo. Mas enquanto isso, nos ajude curtindo, se inscrevendo, compartilhando, comentando, apertando o sininho aqui, porque você ajuda bastante a divulgar esse conteúdo e a melhorar a qualidade de engajamento do nosso canal. Tá certo? Então, fiquem com Deus, nos veremos nos próximos vídeos.